Opa, boa noite, galera. Uma grande prazer estar aqui no evento Startse, convidado pelo Bill Divitzer. O meu nome é o Peter Kronström e eu vou falar para você um pouco sobre o que a gente espera do futuro e como esse futuro pode se deslumbrar e vai ter quais impactos na área de construção. Vou convidar vocês para uma jornada de vislumbrar futuro, né? Eu represento o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros aqui na América Latina e o meu objetivo hoje é trazer todos vocês a uma viagem futurista para enxergar um pouco de que vai acontecer com a nossa sociedade nos próximos anos. Quero primeiramente agradecer a todos vocês por estar aqui e, claramente, obrigado a Startse para esse evento fantástico e obrigado a convite para Bill Divitzer para me falar aqui com vocês hoje à noite. Bom, galera, vamos lá. Eu vou colocar um modo de apresentação que vai ficar um pouco mais fácil para você seguir o que eu estou falando. Bem-vindo e bem-vindo ao futuro. Estão todos prontos para uma viagem para ver o que nos espera nos próximos 10, 20, 30 anos. Vamos lá, galera. Primeiramente, quero falar para você que sou do Instituto de Copenhague. Somos uma das instituições mais respeitadas do mundo de estudos futuros. Temos mais de 50 anos de experiência dando conselhos sobre o que a gente está esperando para o nosso futuro. Se você, primeiramente, observa o nosso nome, pode ser, se você não conhece nosso nome em inglês, Copenhagen Institute for Future Studies, pode ser que vocês conheçam o nosso nome em dinamarquês, Instituto for Fremtidsforskning. Bom, eu acho que não, né? Como eu falei, meu nome é Peter Kronström e eu estou radicado em São Paulo, o capital centro da América Latina. E aqui temos nosso escritório com equipe despachado pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. Bom, boa noite a todos, né? Só para vocês entenderem um pouco do nosso passado, esse aqui, ao lado do Kennedy, é o nosso fundador, Thorkild Christensen. O Thorkild Christensen, ele era um visionário dinamarquês, ministro de Finanças. Ele sempre tinha como objetivo da vida dele como cuidamos o valor da nossa sociedade. E depois de sua turma como ministro de Finanças, ele virou secretário-geral dos países de petróleo, dos países hostes, entre 60 e 69. E nessa época, ele conheceu John F. Kennedy e vários outros líderes mundiais e voltou à Dinamarca em 69 com alguns insights profundos. Que o mundo está cada vez mais globalizado, cada vez mais interconectado e cada vez mais necessário a capacidade de vislumbrar o que o futuro traz para a gente, para exatamente evitar a destruição do valor desnecessário. Por isso, fazemos estudos futuros. Aqui vocês podem ver alguns dos nossos clientes com quem a gente trabalha aqui em Brasil. A gente sempre fala, o futuro é agora. E por quê? Se você observa no nosso nome, Future Studies, a gente sempre fala do futuro em plural. Porque, como a gente fala, o futuro em si não existe. O que existe é uma série infinita de possíveis futuros. Por isso a gente fala que o futuro está sendo criado nesse momento, entre todos nós. Isso nos deixa com a responsabilidade e a oportunidade de tentar puxar para criar o futuro que a gente quer. Porque se a gente não tangibiliza, se a gente não sonha, se a gente não tenta criar o nosso próprio futuro, já pode ter certeza que você vai ser controlado de futuros de outros. Então, a melhor coisa é pôr a mão na massa e fazer esse futuro uma coisa mais tangível. E por isso estamos aqui. Estudar o futuro, a gente acredita, é da natureza humana. É uma capacidade de atuação crucial na evolução social, cultural, política e econômica da humanidade. A gente acredita
que o sucesso a longo prazo depende de estar preparado para qualquer acontecimento que o futuro tenha reservado. E a gente acredita humildemente que o futuro, que o sucesso a longo prazo de qualquer sociedade, país, cidade, empresa, pessoa, depende, número 1, da capacidade de olhar a longo prazo e vislumbrar qual mudanças está acontecendo e se muda em tempo hábil antes de virar não relevante mais. Por isso, estudos futuros é uma disciplina acadêmica diferente das outras. Estudos futuros é principalmente sobre a capacidade de imaginar o futuro. Se você ver aqui, temos ciência e a arte, né? Futurismo é nesse espaço entre ciência e arte. Tudo bem, precisamos de fatos, dados, do mundo conhecido para entender que vai vir. Mas se a gente só olha o futuro com o mundo conhecido, vamos perder tudo que é o lado imaginativo e artístico. E ficamos cegos a respeito do futuro. Por isso, o futurismo é essa disciplina maravilhosa entre a ciência e a arte. E, principalmente, o músculo mais importante para entender o futuro é o músculo de imaginação. E conseguir pensar fora da caixa e imaginar o não imaginado ainda. Pensar o não pensado. E assim vamos adiante com o nosso mundo. Uma das ferramentas principais de estudos futuros a gente chama de megatendências. É grandes conjuntos de tendência que moldam a nosso futuro e a gente acredita que é um dos lugares onde a gente pode ter ajuda em imaginar que vai ser o futuro para frente. Uma outra ferramenta que a gente usa para entender esse futuro é a gente que chama wildcards, mudanças não lineares. O que são os wildcards? Os wildcards podem ser imaginários, por exemplo, o assassinato do Putin ou Donald Trump, acontecimentos que poucas pessoas conseguiram prever e que mudam todo o nosso mundo. O smartphone é outro exemplo de wildcard ou acontecimento da internet. Aqui temos um wildcard mais presente que a gente está vendo com grande curiosidade nos últimos 7, 8 anos. Não acredite tudo que você lê na internet. Foi falado pelo Abraham Lincoln. Bom, agora espero que tem várias vocês dentro da casa de vocês que estão dando risadas. Que, claro, o Abraham Lincoln nunca falou isso porque já tinha morrido há muitos anos antes que aconteceu a internet. Mas esse estamos falando do wildcard, do fake news. Como vemos, fake news, conseguido com as redes sociais e as aplicações de algoritmos, o fake news realmente virou uma coisa que colocou uma das mais poderosas cadeiras, que colocou Donald Trump no mais poderosa cadeira do mundo e por aí vai. Então, hoje, estamos vivendo muito com esse bolha de fake news que 7, 8 anos atrás nadie falava. Uma wildcard mais presencial, podemos dizer, é a Covid-19. Temos uma distinção, tem wildcards e cisnes pretos. Cisnes pretos é algo que você realmente não conseguiu prever e aconteceu. Como futuristas, estamos falando pandemia há anos. O que talvez foi inesperado de essa pandemia é a rapidez que paralisou o mundo todo e colocou todo mundo na mesma página. E que página é essa? Que a gente saiba muito pouca coisa sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo atual, né? E como futuristas estamos tendo essa discussão dentro do Instituto de Copenhague, que é um momento de grande luxo para nós, porque como futurista estamos vivendo há anos com a aceitação que o futuro é altamente incerto. Quando a gente trabalha com o futuro, trabalhamos com incertezas, né? E por que estamos vendo esse momento como um momento de grande luxo e oportunidade? É porque colocou todo mundo na mesma página, entendendo que o futuro é altamente incerto. E, à mesma hora, está fazendo uma ruptura de nosso dia a dia.
cada vez que a gente vive uma ruptura, restrições, é um momento de florescer criatividade e inovação. Então, a minha análise atual de pandemia, que é uma merda, que claro, que éramos mais felizes sim, mas nesse momento que chegou a pandemia, eu não tenho dúvida que no aftermath, se olharmos 5, 10 anos para frente, vamos a ver cada vez mais com essa pandemia como um veículo que incentivou muito inovações e muito criatividade, que no fim das contas nos vão deixar uma sociedade mais rica. A gente veja esse Covid-19 como um wildcard, entender o impacto imediato dessa pandemia e das ações que vêm sendo adotadas para enfrentá-la, avaliar as consequências e desenhar possíveis cenários futuros de curto prazo é uma coisa fundamental para a sobrevivência do negócio e da sociedade. A gente veja a pandemia com 4 vetores: revelação, reclusão, recessão e uma reconfiguração. Vamos ver aqui. A gente fala que na área de revelação, a pandemia nos está ajudando a entender motivações reais, limitações negligenciadas, oportunidades relevantes, concorrentes inesperadas e, principalmente, futuro antecipado. Sim, a gente está falando que a pandemia está trazendo muitos futuros acontecer mais rápido do que a gente estava esperando. Se olharmos para o lado reclusão, a gente tem restrições de deslocamento, virtual é o novo real, novos hábitos estão acontecendo, como distanciamento físico, que mexe com questões emocionais. Se vemos para o lado vector recessão, vemos um enxugamento da economia, demissões e quebras, redução do PIB, escassez de recursos e questões sociais e de segurança. Estamos também olhando para o lado reconfiguração, né? Agora, se não é o momento agora, precisamos todo fazer revisão estratégica, revisão de processos, novos modelos de negócios, inovação como prioridade e precisamos redesenhar ecossistemas para adaptar a essa nova realidade que vivemos. A gente sempre fala no nosso grupo de estudiosos do futuro que sempre é uma pergunta que todos nós precisamos nos perguntar: se vamos ser vítima, espectador ou protagonista do futuro. E claro, a gente vai sempre colocar nosso voto em todos nós seremos capazes de ser protagonista do futuro. E nesse momento, como eu falei, estamos vendo uns acontecimentos bem interessantes. Se olharmos o futuro antecipado, já estamos vendo coisas que a gente, como futuristas, estava vendo no nosso horizonte lá na frente, como o trabalho remoto, saúde preventiva, o mobile cocoon, o caçulamento mobile, busca de propósito, monitoramento social, responsabilidade corporativa e novas estratégias para marketplace e uma forte automatização. Todas essas áreas estão sendo antecipadas pela pandemia e esse com certeza vai ter uns impactos e nos vai ver que o futuro vai chegar de maneira mais acelerada por causa dessa pandemia. E esse podemos ver como um lado bom de nosso mundo e uma oportunidade para quem está pronto para realmente tomar a sério a responsabilidade com o conhecimento de que nada está escrito em pedra e a gente pode se influenciar nosso futuro. E se não é agora para você, é agora. Então, se olharmos um pouco para o lado da sociedade em termos de construção civil, podemos dizer que a evolução da nossa sociedade moderna começou de uma sociedade de caçadores, depois virou baseado em agronegócio, o agrícola, depois foi a sociedade industrial, aí tínhamos a sociedade baseada em sociedade informática. Aqui para frente estamos cada vez mais vivendo o que a gente chama Super Smart Society, ou Sociedade Super Smart 5.0. É uma proposta de modelo de organização social
em que um modelo de organização social em que tecnologias como Big Data, inteligência artificial e Internet das Coisas são usadas para criar soluções com foco nas necessidades humanas. Esse modelo busca prover os serviços necessários para o bem-estar a qualquer hora, em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Isso acontece graças ao planejamento das cidades totalmente conectadas, nas quais o ciberespaço se integra de maneira harmônica com o mundo físico. Esses que estão nos esperando para esse futuro. Uma conectividade absurda que, se a gente conseguir fazer essa mudança em maneira smart, vai facilitar a vida de todos nós e vai nos ajudar a desenvolver sociedades mais justas. Mas, claro, esse, como qualquer tecnologia, é uma ferramenta que pode ser usada pelo bem e pelo ruim. Uma das implicações imediatas da pandemia é tudo vinculado ao que a gente chama monitoramento social e ambiental e a nova realidade. Para assegurar conforto e segurança em espaços públicos, vamos a ter cada vez mais a construção civil, colocando um foco em segurar a qualidade do ar, temperatura das pessoas, monitoramento para segurar distanciamento físico, para também monitorar e vigilar a densidade de ocupação dos espaços. Então, realmente, agora, nunca antes está fazendo tanto sentido de realmente fazer edifícios usando tecnologia smart para a segurança de todos nós. Para ver algumas das implicações imediatas, temos o consumidor. Se vemos no lado consumidor, vivemos cada vez mais em que a gente chama bubble society, ou sociedade das bolhas, ou para o consumo, menos é mais. Temos gig economy, que é a economia da freela, e temos cada vez mais o consumidor se tentando de alinhar e buscar seu próprio propósito. Então, cada fornecedor ou mercado precisa tomar essas contas, precisa tomar essas pautas em conta. Se falamos do contexto, temos mudanças a respeito de logística e mobilidade, e-commerce, marketplace se está transformando rápido. Não tem nenhuma outra agente que conseguiu fazer tanta transformação digital como a pandemia. E temos também, está mexendo com nossa maneira de comunicação e confiança. E ao lado agora, tem foco em inovação e tecnologia, com uma palavra em comum, busca pela eficiência. Para o rumo corporativos, precisamos entender que vivimos com recursos reduzidos, eficiência operacional, tem free cash flow e EBITDA, está mudando a importância, e participação do Estado, e chamado pelo Open Innovation, para realmente desenhar esses novos ecossistemas que está para vir. Aí precisamos ver como vai acontecer uma adequação, precisamos entender e reorganizar e inovar para manter relevância e para nos manter e desenvolver a sociedade de maneira mais sustentável. Agora volvemos para ver um pouco sobre nossa megatrends aqui, galera. Está tudo me ouvindo? Espero. É sempre um desafio fazer esses online, que não tem retorno do público, mas estou esperando que todo mundo ainda está comigo aqui. A gente de Copenhague estamos analisando essas macro tendências, que são grandes conjuntos de tendências, que são muito diferentes da tendência da moda. Eles têm longa durabilidade, dura pelo menos 15, 20, 30 anos. Por isso são ótimas ferramentas no planejamento estratégico. Eu vou falar algum deles hoje, mas só para vocês verem aqui, estamos analisando sociedade da rede, sustentabilidade, sociedade de conhecimento, imaterialização, democratização, aceleração e complexidade, desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico, individualização, comercialização, globalização, polarização, foco em saúde e desenvolvimento demográfico.
Não é um quadro perfeito. Existem centenas de macro tendências, mas a gente acredita que esse 14 captura as mais importantes mudanças que a nossa sociedade vai viver durante os próximos 10, 20 anos. Então, usando eles, conhecendo eles, nos ajuda em fazer tipo um SWOT com olho futuro, onde a gente pode identificar oportunidades e ameaças no nosso futuro. E aqui uma pesquisa interessante que Flávio Ferrari fez para a gente, que foi um grande pesquisador nosso, que é um grande pesquisador nosso. Ele, com Social Data, perguntou ao brasileiro em 2018 o que eles estavam esperando para o futuro. E muitas pessoas iriam pensar que um país em via de desenvolvimento iria querer novas geladeiras, ou mais carros, ou mais casas, ou bens materiais. Mas muito pelo contrário. O brasileiro esperava para 2019, quando pesquisado, número 1, cuidar da saúde. Número 2, estudar, aprender coisas novas. Número 3, praticar atividade física. 4, viver novas experiências. 5, dedicar mais tempo para mim. Fazer viagens interessantes e dedicar mais tempo para minha família. Perder peso, dedicar-se ao trabalho ou arrumar um emprego. Então, podemos ver que, em realidade, o busca pelo próprio brasileiro envolve em três áreas: saúde, educação e vivências. Esse é bem alinhado com o futuro que a gente espera. Para começar, falar um pouco mais profundo sobre como a explosão de conhecimento é o megatrend sociedade de conhecimento. Um estudo que a gente participou recente, identificamos que existem mais de 40 mil fontes de alimentação natural ainda não explorado só em Amazonas. E a gente aqui no Brasil comemos proteína e arroz e feijão. E na Dinamarca comemos proteína, tipicamente peixe e batatas. Né? E existem milhares de fontes de alimentação natural que ainda não são exploradas. O que quer dizer com essa macro tendência? Que existe frente de nós um mar infinito de oportunidades que não foram exploradas ainda. Muitas vezes, quando observamos a mass media, a gente fica com a impressão que tudo foi desenvolvido e que já chegamos ao auge de desenvolvimento. Mas esse megatrend nos mostra que a gente saiba de porra nada, exatamente como a pandemia nos está mostrando. Então, também, se olharmos na área de saúde, todas as guias, todos os conselhos de alimentação saudável, 10 anos atrás, basicamente são mostrados que não cabe e que são totalmente errados. Antigamente, tínhamos que reduzir gordura e ovos. Hoje, a recomendação é comer muito gordura animal e comer ovos à vontade. Então, com certeza, em 10 anos, vamos olhar essa época quando é a época que a gente fez tudo errado. Então, é muito importante entender que esse megatrend nos mostra que o foco não é chegar, o foco é estar em movimento e desenvolvimento. Essa macro tendência tem alguns impactos muito profundos na nossa sociedade. A gente fala que estamos desenvolvendo a sociedade hiperágil. O que é a sociedade hiperágil? A sociedade hiperágil é uma sociedade onde o circuito, o tempo entre a sociedade se constrói e se autodestrói para de novo se auto-reconstruir. Esse tempo é cada vez menos, é cada vez mais curto. E isso demanda uma sociedade que tem mais foco na capacidade de ser ágil. Para essa capacidade de ser ágil, a gente precisa desenvolver uma capacidade que é metacognição. A gente precisa aprender como a gente aprende. Porque a única coisa que a gente saiba é que a nosso conhecimento, na sociedade de conhecimento, está cada vez mais rápido desatualizado. Então, por isso também a gente fala que estamos vivendo uma mudança de paradigma,
onde antigamente e até agora, a galera fez um bloco de educação no início da vida para depois trabalhar com ele o resto da vida. Esse não tem futuro. Agora estamos deixando atrás que a gente chama de box de educação no início da vida, hasta um patamar que é muito mais que a gente chama lifelong learning, ou aprendizado durante a vida toda. O que significa isso? Que nós precisamos sempre nos adaptar e nós precisamos também aprender durante a vida inteira como missão. Esse também, se olharmos para o setor de construção civil, precisa cada vez mais fazer as perguntas como a minha construção civil está contribuindo com a criação de sociedade futuro. Porque eu estou trabalhando com muitos arquitetos e com muitas empresas de construção civil, como estou fazendo com Build Vita, e realmente, em relação à criação do futuro, não tem quase uma das disciplinas que mais está criando o futuro é a construção civil. Então, a responsabilidade que está na construção civil para construir nosso futuro é enorme. Então, é muito importante, eu sempre falo, para essas áreas e setores, realmente de abrir os olhos e não só pensar na construção civil, mas pensar na sociedade na sua maneira integral. E também, não só a sociedade, mas também vislumbrar como vai ser a sociedade futuro para realmente fazer construção civil que facilita o bem de todos os nossos futuros. Estamos vivendo um mundo também, não podemos falar de megatrends e futuros sem falar de desenvolvimento de tecnologia. Temos um conceito como indústria 4.0, ou automatização total da linha de produção. Então, estamos prevendo que a automatização vai ser tão vasto que na linha de produção vai ser totalmente automatizado, não vai ter nenhum ser humano mais trabalhando na linha de produção, porque vai ser tudo feito pelos robôs. Aí tem muitas pessoas que pensam, mas Peter, que medo, eu não quero que robôs peguem meu emprego. Mas a gente veja que, aí eu sempre falo, a nossa análise é diferente. Hoje temos tecnologia suficiente para fácil substituir 70% a 80% de nossos trabalhos. Por que não acontece? Porque a nossa análise sempre é porque coisas demoram e sempre temos um janela de adaptação. E nada indica que o ser humano não vai ter trabalho no futuro, porque a história da raça humana é uma longa demonstração que somos muito bem em nos autoferrar. Então, mesmo que podíamos criar um futuro sem necessidade de trabalho, tudo indica que sim, vamos ter trabalho no futuro também. Uma análise nossa dessa indústria 4.0 é que quando a linha de produção está totalmente automatizada, não vai fazer mais sentido produzir todo em dia em China e vender para o mundo todo. Como aumenta a automatização na nossa produção, a nossa análise diz que a maior parte da produção vai volver-se local durante os próximos 10, 15 anos. Esse também é um mega impacto para a nossa sociedade futuro. Como futurista, a gente sempre quer saber o que vai tomar conta da próxima década. Aqui temos o smartphone, né? O smartphone, eu acho que todo mundo pode concordar comigo, que o smartphone já tomou conta da nossa sociedade nas últimas décadas e mudou nosso dia a dia profundamente. Então, qual vai ser o próximo? Esse eu vou tentar responder durante essa apresentação. A gente no Instituto de Copenhague estamos vendo que vai ser uma briga entre 4 poderes. Mudança de matriz energética, mudança da saúde, hasta uma saúde preventiva, ou uma revolução de transporte, ou inteligência artificial e automatização. Mas vamos ver. No passado, a gente teve o desenvolvimento desse smartphone maravilhoso, que a gente está vendo cada vez mais
facilitando um comportamento que a gente chama mobile cocoon, ou encapsulamento de mobile. E para a área de construção civil, essa é uma tendência extremamente interessante, porque o encapsulamento mobile significa que eu não estou mais dependente de ter uma casa. Já tem tudo aqui, amigos, memórias, entretenimento, música, filmes, acesso. Eu tenho tudo que eu posso querer em uma casa, eu tenho aqui. E com o mobile, eu posso fazer esse mobile encapsulamento onde eu quiser. Então, esse muda profundamente também como a gente está vendo casa e nosso dia a dia. Porque no encapsulamento mobile, o que antigamente eu conectava com minha casa, hoje está todo nesse aqui. E, tá claro, esse vemos também cada vez mais uma sociedade desenvolver na sociedade das bolhas, que tem o perigo que a gente só está vinculando com outras pessoas que têm a mesma visão que nós, que a gente só recebe notícias nas nossas redes baseadas nos nossos gostos, grande perigo que a gente está detectando. Outro impacto dessa tecnologia de celulares e smartphones são que a gente chama de mexendo com nossos padrões sociais. E esse já está sério, galera. Galera, todo mundo pesquisado, desde Japão até Dinamarca, até Brasil, as gerações mais novas estão transando menos. E muitos pesquisadores estamos contribuindo esse fato de que nossos celulares aqui, nosso encapsulamento mobile, está cada vez mais, nossa vida virtual está cada vez mexendo com a vida real, que a gente tem mais problemas de entrar nesse, sair da virtual e realmente a vida real fica assustador. Esse também é um problema que precisa ser pensado quando praticamos construção civil. Como seguramos em um mundo altamente virtual que no futuro ainda vai ter encontros físicos? Porque se não vai ter encontros físicos, um dia vai ser o fim da raça humana, né? Então, a responsabilidade para quem forma a nosso futuro. Outra coisa que a gente está vendo que está um impacto gigantesco agora é que com esses celulares somos 7 bilhões de redes. O que significa isso? A gente veja que essa sociedade conectada, no passado, durante os últimos passados, ganhamos a liberdade de querer. Agora estamos querendo liberdade de ser dono. E aí, hoje em dia, nunca antes foi tão elevado o porcentagem de pessoas que têm vidas razoáveis em termos de casa, cama e comida, né? Hoje vemos esse tipo de realities onde as pessoas estão se preocupado porque estão esfocando, como se fala, baixo da água, né? Em coisas. Tudo que a gente compra vira praga e teremos acontecimento de vivências mais minimalistas. Então, hoje a gente fala que realmente a gente está cada vez mais... Nós já temos liberdade de querer casa, comida, etc. Aqui para frente estamos querendo liberdade de ser donos, de que ser donos de mais coisas atrapalha a nossa vida e corta a nossa liberdade. Esse foi um relatório que o Instituto da Copenhague lançou há anos atrás e que causou muito polêmica na época, mas terminou acontecendo. Que antigamente o mais importante na nossa sociedade era a transação, agora é a relação. E a liberdade de ser dono é mais importante de ter acesso de que ser dono de uma casa, um carro. Hoje é mais importante de ter acesso em vez de necessariamente ser dono. Esse cenário a gente chama de economy, que estamos vendo que a economia digital está desenvolvendo uma economia muito mais baseada em pirataria, muito mais silvestre, muito mais safado e muito mais revolucionário. E está
impactando a economia tradicional. Em todas as áreas que você pode imaginar, estamos vivendo com essa explosão de serviços digitais facilitado por novas tecnologias conectadas. Por exemplo, um exemplo da Dinamarca é uma empresa que se chama Mage. Essa empresa foi fundada faz 4 anos. Com um investimento inicial de menos que $10.000, a empresa fez um protótipo de uma bicicleta e lançou numa plataforma de crowdfunding. E em mais ou menos os últimos 3 anos, essa empresa conseguiu, sem investimento inicial, eles conseguiram vender aproximadamente 23.000 bicicletas para mais de 80 países. E tudo baseado em crowdfunding, o poder de multidão. Ou a gente trabalha, é isso que a gente chama prosumers, quando o produtor e o consumidor viram a mesma pessoa. E esse está facilitado para plataformas digitais. Então, esse também estamos vendo que vai impactar diretamente na construção civil, em termos de novos projetos de cocriação e para realmente facilitar a vida das pessoas. Também estamos vendo um futuro onde a mudança na matriz energética, a gente aposta que uma das coisas que mais vai mudar a nossa sociedade nos próximos 10, 20 anos é uma mudança na matriz energética. Se consigo ver aqui comigo, vamos ver o prosumer nessa forma. Um outro exemplo de um prosumer, que é o produtor e consumidor virando é na produção de energia solar. Por exemplo, esta é uma casa pensada em Índia. A nossa previsão é que em 2025, apenas 20 metros quadrados de teto solar vai ser capaz de substituir a total consumição da energia, inclusive o transporte de uma família em Índia, ou uma família de 5 ou 6 pessoas no mundo ocidental. Então, esse vai demandar investimento em infraestrutura por completo para o nosso futuro da construção civil. Outra coisa que vai impactar muito no nosso futuro é a mudança no futuro do transporte. Aqui a gente veja que vamos ver uma batalha de ecossistemas. O transporte, a gente veja, vai ser autônomo e eletrificado. O que significa isso? Se pensa comigo, o impacto... Hoje vivemos em uma sociedade que está 100% determinado nossa infraestrutura do carro 1.0. Imagina quando o carro vira autônomo. Aí mexe com tudo. Você não precisa mais ver o tempo de transporte como tempo perdido. Você pode fazer trabalho, pode dormir, pode fazer yoga, pode fazer um exame médico, tudo no transporte. Então, esse vai mexer totalmente como a gente desenha a nossa sociedade. O futuro do transporte não vai ser as empresas, Volvo, por exemplo, que foi comprado por uns chineses, eles não estão vendo eles mais como um vendedor de carros. Não, eles estão vendo que eles vão facilitar entrega de carros e vão fazer mineração de dados do cliente do carro para oferecer melhores produtos e melhores serviços. Também, hoje, temos um sistema de carros que um carro acabe... utilizamos o mesmo carro para todo. No futuro, vamos ter acesso e vamos ter 5 ou 6 diferentes veículos dependendo da nossa fim. E vai tudo ser automatizado e vai tudo parecer fluido, sem a gente nem perceber. Então, o novo vai ser entretenimento em carro. Então, vai ser um mundo acontecendo. Os pesquisadores de Copenhague, a gente acredita que uma análise um pouco safado, mas que o lugar daqui a pouco, quando tem o carro autônomo massivo, por volta de 2030 até 2040, estamos esperando o planeta chegar a ter 50% dos veículos sendo autônomo. E provavelmente vai ser o lugar número 1 a curtir pornografia. Então vai ficar meio como casas mobiles, né? Que vai ter suítes de 5 estrelas para os ricos e vai ter transformas, vai ser patrões compartilhados, etc., para
e mais descontados. Mas uma coisa que a gente tem certeza que o carro autônomo vai ter o mesmo impacto que o carro 1.0 teve na nossa sociedade. Então tem muito para pensar aí para a construção civil. E na nossa análise, uma das coisas que vai impulsionar o carro autônomo vai ser o serviço público. Que com o carro autônomo vamos conseguir reduzir muito drástico mortalidades no trânsito. Hoje no Brasil morre por ano 60 mil pessoas, equivale a 3 bombas nucleares. Então, com o carro autônomo, já sabemos que vai ser muito mais seguro e vai ter muito menos acidentes fatais. E vamos chegar a um momento onde vamos olhar essa época, que essa foi a época onde o ser humano ainda era tão maluco que era permitido para um ser humano dirigir um carro. Então, quem gosta de dirigir, aproveita, porque já tem o tempo cortado. Só para mostrar outra maneira como o carro autônomo vai impactar, ou não só o carro autônomo, também com o que a gente chama o carro semi-autônomo. Que o carro semi-autônomo é que você consegue colocar autopiloto e anda mais rápido. Com essas tecnologias, a capacidade de nossas ruas e nossas estradas vai aumentar. Então, esse aqui é o mapa de Copenhague. Aí onde você vê a cor laranja mais escuro, é onde você pode viver hoje com 1 hora de transporte entre o centro da cidade até a fronteira. Com o aumento da capacidade de nossas ruas, usando carros mais inteligentes, vamos conseguir nos deslocar mais rápido. Então, as nossas cidades vão a explodir em tamanho. De pronto, você vai ter muito mais lugares na costa, por exemplo, na caso de Copenhague, você vai ter mais lugares de costas fora da sua cidade, que ainda você tem menos de 1 hora para no centro da cidade. Aqui no Brasil, em São Paulo, podemos pensar o Mantiqueira entre Rio e São Paulo como um lugar ótimo de viver, porque o transporte até o centro do Rio ou de São Paulo vai ser diminuído drasticamente e, à mesma hora, vamos estar adaptados a padrões de trabalho remoto e esse tempo de transporte, que vai ter talvez 1, 2, 3 horas, não vai ser visto como tempo perdido, porque você pode começar seu dia de trabalho no momento que você entra no carro e chegar à sua reunião em Rio ou em São Paulo, por exemplo. Outra coisa que estamos vendo que vai atingir nossa sociedade é que tudo o que a gente chama expedição antecipada. O Amazon já entendeu que eles não são mais um vendedor de produtos. O Amazon, eles estão vendo eles como uma empresa de mineração de dados. Eles querem fazer expedição antecipada. Eles estão fazendo isso em nível cidade ou bairro. Então, Estados Unidos, eles sabem mais ou menos que bairro normalmente vai pedir e eles mandam antes que fez o pedido. No futuro, o Amazon, esperando ser tão bom a saber como fazer isso com a gente, que eles vão a saber tanto meus gostos pessoais que eles vão mandar para mim antes que eu fiz o pedido. E isso já está acontecendo. Aí muitas pessoas falam, mas Peter é muito Big Brother. Eu não quero o Amazon sabendo tanto coisas de mim. Aí eu falo, eu desconfio, eu desafio esse ponto de vista. Eu, como homem, bom, agora a pandemia mudou isso um pouco. Antes da pandemia, eu odiava ir ao supermercado. No início da pandemia, voltou a amar ir ao supermercado porque era o único lugar para ser social. Mas se imaginamos pós-pandemia, de volta, eu acho que ir ao supermercado é uma das tarefas mais chatas da minha vida. Então, se o Amazon consegue fazer que eu nunca mais precise ir a um supermercado, eu entrego todos os meus segredos para a Amazon, de boa, sem problema nenhuma. Porque uma coisa que a gente está vendo na nossa sociedade moderna é que cada vez que você tem conveniência, sempre ganha. Se uma empresa consegue entregar conveniência e facilitar a minha vida, esse vale ouro. Aqui temos um exemplo de
uma absorvente para mulheres, né? E esse é um caso real, que uma empresa oferece conectar com ele conecta com a mulher, conecta com o período da mulher e ele manda automaticamente a escolha de absorvente para a mulher quando ela precisa. Então, eu sempre pergunto às mulheres na sala, vai ser um mundo melhor se vocês nunca mais precisam pensar em comprar absorvente? Normalmente, vocês respondem sim. Eu também acho. E olha aqui também, para casa smart no futuro, né? Esse é o Entrex, que eles fizeram lá um botão que quando termina o papel higiênico, você pula o portão e eles entregam. Então, no futuro, estamos vendo um futuro onde tudo vai virar serviço. Aqui, papel higiênico como um serviço. A gente fala nesse nexo, prepara-se para ser nua e totalmente transparente. E esse também significa que no futuro o maior moeda de valor para qualquer empresa ou para qualquer construtora é a confiança. Porque se você como um construtora civil ou se você como uma loja ou como Facebook, se você quer esse acesso e eu me dar todos os meus dados, porque a única maneira que vocês no futuro vão conseguir entregar um produto bom para mim vai ser se vocês têm acesso aos meus dados. E eu acredito que eu e todos vocês aqui me ouvindo, a gente vai entregar nossos dados de boa, como hoje. Estamos participando de um suruba. E não só um suruba cego. A gente nem sei quem está transando com nossos dados. Não, mas quando a gente tem cada vez mais habilidades de entender dados, eu acho que a gente vai compartilhar de boa nossos dados, mas uma vez sofrido um impacto na nossa confiança com uma empresa, se descobrimos que uma empresa ou um fornecedor está abusando nossos dados para se enriquecer, a gente não vai entregar mais nossos dados e aquele fornecedor não vai ter mais negócios para a gente. Então, a moeda de valor mais importante para aqui para frente é a confiança. Confiança como a maior moeda de valor. A gente fala, se você não tem exclusividade sobre dados do cliente, esqueça. Se você não conseguiu entregar nas categorias publicidades segmentadas, ofertas personalizadas e produtos personalizados, você já perdeu. Então, porque a gente está desenvolvendo uma sociedade onde a identidade é líquida. A gente acredita que um megatrend que a gente chama imaterialidade, que o novo luxo vai ser um melhor eu. E a gente acredita que os gastos de luxo estiveram mudando de coisas tangíveis para transformações pessoais. Ou melhor dito, que o novo luxo não vai ser vinculado com gastos em materiais no futuro. O novo luxo vai ser vinculado com gastos em coisas, vivências, experiências, transformar um melhor eu. E só para ver aqui, esse aqui a gente chama The Fifth Era of Branding, que antigamente o foco era o produto, imagem, experiência, relacionamento. Aqui para frente, intimidade. Todo mundo precisa chegar tão por perto de nós que está realmente pegado a nossos corpos e tendo acesso aos nossos dados. A gente, como consumidores, vamos abrir espaço para nossos fornecedores entrar nessa esfera íntima, mas só se a gente tem conveniência de retorno. Então, só para terminar aqui, um pouco vendo mais profundo, né, como podemos imaginar esse novo mundo de dados, de intimidade, de conhecer os nossos clientes tão por perto. Como esse está acontecendo na construção civil? Já sabemos que estamos vivendo uma explosão urbana. Urbanização é uma das megatrends mais seguras. A gente fala que o futuro pertence à cidade. E nesse aspecto, o Brasil é muito importante. Uma das coisas que a gente estuda mais aqui é a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira já é futurístico em termos de urbanização, porque o Brasil, entre 85% e 95% dos brasileiros
mora em cidades em cima de 100 mil pessoas. Esse é um patamar que a gente está esperando o resto do mundo de seguir a CIA 2050. Por isso é bem interessante aqui ver. Existem algumas tendências de urbanização bem fortes, como os megacorredores. Podemos imaginar uma grande linha da costa do Brasil migrar a ser uma cidade só. Outra coisa, temos mega-regiões, emergências de cidades mega. No futuro, por volta de 2050, a gente acredita que vamos ver cidades que têm muitas cidades que têm mais que 100 milhões de pessoas. Vamos ver aquele postal da Avenida Paulista como é hoje e vamos a pensar, ai, que fofo. Era quando São Paulo só teve uns 20 milhões de pessoas. No futuro, estamos esperando realmente a cidade tomar espaço. Então, está mudando também a nossa patamar de convivência entre antigamente valorizamos lugares espaçosos, tipo como aqui no foto. Aqui para frente vamos cada vez mais ver small space living, ou vivência com muito menos, não? Vivência mais minimalística. Aí também temos interessante briga ou debate na construção civil entre globalização e localização. Hoje em dia vivimos com o medo de que às vezes você está em um shopping e você podia estar em Tóquio, ou Iêmen, ou Copenhague, ou Brasil. Então, para não perder a autenticidade, a gente acha construção civil é necessário essa reflexão de como ter um conjunto entre o local e o mundo futurístico e não perder a característica, a autenticidade do lugar no nome da globalização. Também, em termos do megatrends de democratização, vemos também cientificação, como aqui o exemplo de Vidigal, as favelas virando chique de viver em Rio e em outras cidades onde lugares subdesenvolvidos nas cidades, de repente está virando chique porque está virando moderno. Também é padrões que estão mudando, reutilizando espaços, ressignificando espaços e valores na formação do nosso futuro, também como é importante. Aí também temos todo um auge que está acontecendo entre volvendo a natureza ou realidade virtual. Eu sempre tenho muitas pessoas que me procuram e falam, mas Peter, esse negócio de urbanização, eu acho que vai vir um contra-onda, que todo mundo vai volver procurar a natureza. Bom, nada está escrito em pedra, podíamos rezar que conseguimos desenvolver uma maneira de ficar muitas pessoas vivendo na natureza de maneira sustentável. Mas aí eu sempre falo, olha, eu acho pouco provável, porque imagina toda uma população querendo viver e se autofornecer de alimentos, etc., na natureza, quando vamos chegar a ser mais que 10 bilhões de pessoas aqui no planeta, como vai ser nossa natureza? Então, infelizmente, a gente acredita que essa visão é ainda mais disponível para os mega ricos do mundo, como Madonna, Oprah Winfrey, de viver assim. Mas uma coisa temos certeza, que água e natureza seguem a mesma curva de valor. A gente só dá valor quando acaba. E nesse nexo, uma das mais importantes características do nosso futuro é dar acesso a não só à água, mas também à natureza, porque está acabando. E aí o Brasil é um dos países mais afortunados atualmente, porque o Brasil é um dos países que ainda tem o maior percentagem de natureza bem cuidado. Então, se vemos aqui como conseguimos fazer esse contato entre viver em espaços urbanos e ter um acesso à natureza. Esse aqui que você vê aqui é um projeto feito por Bjarke Ingels, um dos top arquitetos da Dinamarca, se chama BEG. Esse é um projeto onde essa é uma fábrica que queima nosso lixo para produzir calor. E ele transformou esse lugar que ainda está queimando lixo, ainda está fazendo calefacção na Dinamarca, que vira bem frio no inverno, mas ele transformou o lugar
como um mini montanha de esquiar. Em Dinamarca, amamos esquiar, mas não temos montanhas em Dinamarca. E agora, o Bjerge conseguiu transformar essa fábrica, usina horrível, a realmente um lugar gostoso de natureza, de atividades. Então, também estamos vendo muito esse tipo de projetos que facilita o acesso à natureza dentro da cidade, vai ter cada vez mais poder. Porque sabemos que o ser humano vai estar cada vez mais em busca de uma conexão holística com a natureza. Porque cada vez mais pesquisadores estão descobrindo que passar tempo na natureza faz bem para a alma. E realmente está uma pesquisa que mostra que pessoas que passam mais tempo na natureza têm menos chance de virar psicopatas. E esse é porque a natureza oferece engajamento transformador. Só para uma última coisa, antes que vou fechar, eu sei que estou passando o tempo um pouco, espero que todo mundo está comigo, me dá mais 5 minutos para terminar, aí estamos chegando. Aí, antigamente, é bem importante, nossa construção civil hoje, muitas vezes eu vejo projetos, bom, claro, o projeto que eu estou fazendo com Build Viter me mostra que tem construtoras que estão já orientadas para o futuro, né? Mas muitas vezes, quando eu vejo na construção civil, está construindo como um patamar que nossa sociedade tinha nos anos 50. Se vemos o desenvolvimento demográfico, nos anos, e como a gente tem nossa estrutura social, muita coisa está mudando. Antigamente, éramos crianças, jovens, pais, idosos, acabou. E todo mundo seguia a mesma linha. Hoje, nadie está preso em ser necessidade de entrar em unidade de família. Então, sempre podemos esquecer ter filhos, ser pais, ser solteiro. Então, a nossa vida expandiu muito. Também, não sei se vocês estão conscientes, mas a pirâmide está virando, o envelhecimento está acontecendo. Metade das bebês que nascem em 2020, no mundo todo, tem a esperança de virar mais que 100 anos. E tem pesquisadores que já acreditam que pessoas que nunca vão morrer já nasceram, eu não, mas eu acredito que durante os próximos anos vamos ver cada vez mais pessoas virando 120, 130, 140, e a saúde preventiva nos vai a mudar como a gente vai conseguir viver mais tempo. Então, está acontecendo uma ruptura de nossa estrutura social. Cada vez mais vamos ver mais tipos de solteiros acontecendo. Na Suécia, 47% das casas são casas de solteiras. No Brasil, atualmente, esse número é entre 6% e 10%. Mas Brasil é o país fora do mundo ocidental onde a casas de solteiras está crescendo mais tempo. Então, tem muita diferença se vivemos como uma estrutura dos anos 50 ou aqui para frente, onde estamos vendo cada vez mais solteiras e a galera virando cada vez mais velhos. Então, uma de no radar de ameaças contra a nossa sociedade é o homem solteiro que vive na solidão. Então, a gente acredita que vai ser um dos maiores problemas de nossa sociedade em 30 anos. Vai ser a solidão entre os solteiros velhos. Então, como conseguimos uma construção civil que adapta espaços para uma sociedade onde metade da população vai viver vidas solteiras? Isso é um fato curioso. Hoje, metade das refeições são curtidas na solidão, no mundo. E aqui tem outra coisa que está mudando, é o homem e mulher. Essa é uma plataforma de negócios de Dinamarca que vende lanches naturais e sucos naturais. E virou um hit bombando. E eles viraram uma lata. É meio rutas para mulheres. Só tem gatos atendendo e virou um hit entre uma mulher emancipada. E eles venderam esse Joe and the Juice, se chama, e hoje está em mais que 40 países e fez um sucesso. Porque faz 4 anos atrás, o número de mulheres que faz faculdade é maior que homens. Então, o sexo forte, eu acredito, sempre foi uma mulher, mas em termos de poder educacional,
aqui para frente, a mulher é quem manda. Então, a gente fala que também precisamos preparar para uma sociedade onde o papel entre o homem e a mulher está em fluxo. Outra coisa, cada vez estamos melhor, vivemos mais tempo, estamos ativos mais tempo. Porque, claro, ninguém quer virar 140 se vai passar 50 anos como uma verdura. Mas a expectativa que a gente tem é conseguirmos virar 140 todo com vigor. Aí eu sempre falo, muitas pessoas falam para mim, mas Peter, eu não quero virar 140. Eu falo, mentira. Se você consegue dar beijos, dançar, curtir a vida, todos nós queremos chegar a 140. Então a gente fala que os 60 são os novos 40. Esse vai ter um impacto na construção civil. E uma coisa absurda, todo mundo sempre quer saber, Peter, o que querem os millennials? Aí eu falo, esqueça os porros dos millennials. Os millennials não têm dinheiro, não querem gastar nada. Não, o ouro é no terceiro e quarta idade. Uma prevenção de crédito suíço, crédito agrícola, é que nesse ano, 2020, nos países OECD, 40% da consumição vai ser feito pelo grupo que tem mais de 65 anos. E hoje, nadie está falando com eles. É uma oportunidade, baita oportunidade. Então, a gente fala que o futuro pertence aos senhores, né? Agora eu estou vendo que meu tempo está quase acabando, mas eu tenho um último insight para vocês da construção civil, é que a gente está, só para vocês mostrar que tem uma nova realidade sobre a saúde, que eu falei um pouco. A gente está esperando um sistema preventivo onde talvez dentro dos próximos 30, 50 anos, vamos conseguir derrubar os hospitais, porque a saúde preventiva vai ser tão bem em manter-nos saudáveis que nunca vamos precisar ir no hospital. Então, o sistema de saúde do futuro, onde vai acontecer? Em casa, provavelmente, no carro, em tudo. Então, isso também é uma coisa de pensar. Hoje vemos que a farma está se reposicionando como medicina e data science companies, como por que os grandes Facebook, Amazon, etc., todos esses grandes de TI estão de olho no carro? Porque eles estão esperando que o carro autônomo vá virar uma das principais interfaces que eles têm com o consumidor. Onde está a construção civil e nessa infraestrutura futuro? Também não vai ser a casa como um lugar de fazer mineração de dados, né? De todos nós. Só uma pergunta. Aí eu gosto muito do George Church, ele é professor de Genetics da Harvard Business, e ele fala sobre a tal privacidade, né? Que a gente também, no nosso grupo de pesquisadores aqui, com a Luísa Pastor, a gente está falando que precisamos fazer que anonimidade não é mais a precaução, porque o mais que a gente compartilha nossos dados, o mais a gente consiga descobrir para o bem de todos nós. Por isso, a luta atualmente para democracias que respeitam os direitos humanos nunca foi tão importante como nesse momento. Só para terminar aqui, rapidinho, no passado e hoje temos um sistema de saúde que está baseado em tratamento. No futuro, vamos ter um sistema de saúde que é contínuo. Então, vamos sempre a estar prevenindo a nossa saúde. Também temos sustentabilidade. Uma das conversas que eu tive no Bill de Vitter é, claro, sustentabilidade é muito importante, porque talvez a pandemia é só um ensaio para o que está chegando com mudanças climáticas. Então, por isso é essencial virar sustentável. Mas talvez daqui a pouco a sustentabilidade não vai ser um diferenciador. A sustentabilidade vira necessidade de todos nós. Então, só para terminar com um exemplo, hoje o mundo, o Brasil é o lugar que mais gasta em preservação. E hoje o Brasil gasta 180 milhões de dólares na preservação de Amazonas. Se imaginarmos que esse foi o gasto que o Brasil gastou, que o mundo gastou em toda a nossa natureza, 100% da planeta,
se gastamos hoje, esse 13% está sendo gastado 180 milhões de dólares. Se imaginamos, se gastamos esse patamar alto que o Brasil gasta para cuidar da nossa natureza do planeta inteiro, esse valor equivale a 0,3% do valor do Facebook. Galera, 0,3% do valor do Facebook. Bom, então, eu quero terminar aqui. Passou um pouco de tempo, obrigado por ficar comigo, né? Como terminação, com todas essas mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, precisamos 3 patas para ser resiliente no futuro. Estudos futuros, ou capacidade de fazer radar, escanear, monitorar o que está acontecendo. Precisamos uma espada, que a gente veja como inovação, usar a nossa espada ou inovação para proativamente buscar oportunidades, e precisamos um escudo para nos proteger, fazer mediação de riscos e planejamento a longo prazo. Porque quando olhamos para o futuro, precisamos entender uma coisa: a aventura é o novo pretinho básico. E que no Brasil, o que a gente veja como um diferenciador desse imenso país maravilhoso, que eu tenho o prazer de chamar minha casa, é que aqui existe uma destruição criativa, autocanibalismo e antropofagia, que é ótimo no processo de inovação. E essa é uma das cartas do mão que a cultura brasileira tem. Essa abertura contra o novo e também a destruição criativa. Porque senão estamos aqui para criar um espaço transformativo para o desenvolvimento humano, ampliando nossas perspectivas, para produzir algo na vida real das pessoas, resolver desafios em nossos tempos, criar o futuro e levar a humanidade para além dos limites conhecidos. Se não estamos aqui para isso, para que porra estamos aqui? Se não é para realmente levar todos nós para as próximas fronteiras, né? E só para terminar aqui, o Bjarke Ingels, que fez aquele lugar para fazer esquiar no centro de Copenhague, ele acaba de fechar um projeto com a NASA e ele vai produzir, eles estão desenhando uma casa para ser construída na Lua, usando o material da Lua. Essa é a automatização na última potência. Fazer maquinaria que manda para a Lua e as máquinas criam uma casa feita da poeira da Lua. Com essas palavras, galera, vou convidar todos vocês para participar no desafio de Build Viter, que eles querem saber a opinião de vocês. Entra aqui, pega esse QR Code e nesse QR Code você pode dar o palpite de como vocês vislumbram que vai ser as maiores mudanças e as mais legais inovações para o futuro da construção civil. E, galera, pegou o QR Code? Vou deixar aqui um pouco. Pega o QR, acesse o QR Code e unem-se a Build Viter e o Instituto de Copenhague de pensar fora da casa como poder a construção civil facilitar um futuro ainda mais gostoso que a gente tem hoje. E com essas palavras, agradeço. Galera, aqui são meus dados. Tenho perfil no Instagram, no Facebook, CIVS Brasil. Fica à vontade de entrar em contato comigo, fazer perguntas e por aí vai. Agradeço, galera, e muito obrigado.